regimental de 30 minutos a senhora Carísia Mara de Lima Oliveira, superintendente do Instituto Municipal de Meio Ambiente, para tratar sobre a Semana do Meio Ambiente 2023, evento que tem como tema, esse ano, a coleta seletiva. Carísia Mara, seja bem-vinda a essa casa é uma honra em recebê-la. Fica à vontade aí, tempo de 30 minutos. Bom dia. Mais uma vez agradecer aqui a oportunidade que essa casa abre, né, para a gente trazer aqui assuntos de cunho ambiental. Como o presidente falou aí na introdução, a gente está na Semana do Meio Ambiente, né? E Limoeiro tem desenvolvido uma programação voltada à questão da coleta seletiva. E essa temática é uma temática que tem sido abordada por todo o estado do Ceará. Tradicionalmente, o governo do estado estabelece uma temática para que todos os municípios estejam falando a mesma língua, estejam engrossando o mesmo coro, para que essa voz consiga ter uma entonação maior no estado. E aí, esse ano, a temática tem sido a coleta seletiva. E aí a gente começou nossa programação na segunda-feira. Hoje estamos no último dia útil, né, da semana, e durante a nossa programação a gente tentou montar uma sequência de ações que a gente conseguisse abranger uma grande fatia da sociedade limoeirense, iniciando pelas escolas, universidades e o público de uma maneira geral no campo florestal, trazendo aqui para essa casa legislativa também essa temática, porque a gente entende que, além daqui estarem os representantes do povo, vocês também têm grandes contribuições para dar nessa questão da coleta. E aí, esse ano, como a gente vem trabalhando esse assunto aqui no município, que é uma coisa que já acontece no município, então a gente tem muita coisa para ajustar. Ver onde é que está bom, onde é que não está, trazer os vereadores para contribuírem nesse processo. Então, propositalmente, esse momento foi encaixado na programação com esse intuito, com esse interesse, né? E aí, só na questão da programação, a gente vai encerrar hoje à noite, lá na Praça Eu Amo Limoeiro, que é a praça da entrada da cidade, com um momento de doação de mudas e recebendo garrafa PET em troca de mudas. E a gente já faz o nosso chamado aqui, já no início, para que tanto os vereadores como a população, de uma maneira geral, estejam presentes nesse momento. A gente tem muita dificuldade em alavancar, em fazer as pessoas terem o pertencimento nas questões ambientais. E aí a gente só vê as pessoas querendo pertencer quando acontecem situações problemáticas. Ai, cadê o meio ambiente? Está acontecendo coisa tal, tem fogo não sei aonde, estão derrubando a árvore, não sei. Aí todo mundo desperta uma consciência ambiental momentânea quando vê um problema, mas quando as coisas estão de fato acontecendo, a gente tende a ficar meio alheio como sociedade. E aí a gente tem que trabalhar para mudar essa realidade. Eu usei essa tribuna aqui no ano de 2019, dentro da programação da Festa Anual das Árvores, que é outra programação anual que a gente tem no calendário do Estado. E, na oportunidade, eu falava aqui sobre o que a gente queria fazer no município sobre a coleta seletiva. Ouvimos muitas contribuições dos vereadores. E aí, no ano passado, a gente implementou a coleta seletiva no município. A gente está com um pouco mais de um ano com a coleta seletiva funcionando aqui em Limoeiro do Norte. E a gente veio em 2019, trouxe as questões, acabou que ficou meio congelado em razão da pandemia. Não tinha como a gente ir para a rua com a pandemia acontecendo. Quando a situação da pandemia se acalmou, a gente conseguiu colocar na rua. E aí, nesse um ano de coleta seletiva no município, a gente teve mais de 25 toneladas de materiais arrecadados. É um volume significativo, só que pode ser melhor. Eu já queria deixar esse parêntese aqui, que pode ser muito melhor. E a gente sente que o retrato é que uma grande fatia da população ainda não entendeu a mensagem, não está separando, não está fazendo o papel que a gente precisa da sociedade. Para que a gente pudesse botar essa coleta seletiva na rua,
uma das diretrizes principais, e aí eu posso dizer isso com muita segurança, é que a gente tem um fator muito positivo em Limoeiro, nesse sentido. É de ter... Posso continuar? É de ter um prefeito em Limoeiro que tenha sensibilidade para a causa ambiental. A gente discute muito com os secretários de outros municípios, principalmente quando a gente tem momentos mais macros, de governo do estado, de ações mais de grande porte. E é uma queixa geral, é unânime, é muito comum, que os secretários tenham essa dificuldade de implementar ações no município porque os prefeitos não têm essa sensibilidade. É um retrato nosso, da nossa sociedade mesmo. Porque a gente pensa primeiro em quê? A gente pensa primeiro em educação, em saúde, infraestrutura, tarará, um monte de coisa. Lá no final é que a gente pensa na questão ambiental. E acaba que a maioria dos gestores refletem esse retrato da sociedade. Não tem esse pensamento. Não, peraí, mas a questão ambiental vai afetar na saúde? Vai afetar na educação? Vai afetar... Tá ligado a tudo isso, vai me dar um resultado melhor no final. Mas muitos não têm essa sensibilidade. E aí, aqui em Limoeiro, a gente conseguiu alavancar muitas ações e tem conseguido avançar muito na questão ambiental por conta do Dr. Zé Maria ter essa visão. A gente chegou para ele e mostrou tudo que precisava para a coleta seletiva. Ele deu o aval do executivo para que a gente conseguisse prosseguir. Mas aí com o adendo, que aí era a questão das diretrizes que eu estava falando aqui antes de entrar nessa parte do gestor. Que os catadores tivessem notoriedade no processo. Que os catadores fossem personagens principais, o que é raro também. Tem municípios que implementam a coleta seletiva, mas com uma estrutura de funcionários da prefeitura, ou implementam com empresa terceirizada, de diversas formas. Existe uma dificuldade também de querer implementar com os catadores. Por quê? Porque os catadores eles não estão preparados para o processo organizado, eles não estão preparados para aquele trabalho com horário de entrar, de sair, de prestar conta do que vendeu, de toda essa lógica e organização do trabalho, eles não estão preparados. E aí muitos gestores não querem fazer esse trabalho tendo essa dificuldade. Querem fazer com quem já sabe como a coisa funciona. Mas aqui foi uma das diretrizes principais. Vamos trazer os catadores. E aí, talvez, muitos de vocês lembrem que a gente passou muito tempo fazendo ações preliminares aqui no município. Com os catadores, trazendo eles para reuniões, trazendo eles para movimentos, para que eles conseguissem, primeiro, qual era o nosso desafio aqui primeiro? Para que eles conseguissem se sentir parte da sociedade. O catador de Limoeiro, ele não se sentia parte da sociedade. Ele estava aquém de todo o processo. Ele sempre fez o trabalho dele, ele sempre prestou serviços ambientais, mas ele não era visto pela sociedade. Para vocês terem uma ideia de quanto esse buraco era escuro no nosso município, quando a gente iniciou aqui o nosso trabalho, ainda com estrutura muito pequena ambiental no município, não se sabia quantos catadores tinham no município. Quem tinha algum retrato dos catadores era a Caritas, está aqui a Patrícia da Caritas. Eles tinham um retrato dos catadores, mas tinham um retrato dos catadores de lixão. Eu disse, gente, mas não tem só catador em lixão. Tem os catadores que não vão para o lixão, que estão catando todo dia na rua. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de levantar para saber quantos são, quem são, fazer um diagnóstico dessa categoria. Como é que eu vou trabalhar com a categoria sem saber que retrato ela tem? E aí nós fizemos isso. Hoje aqui em Limoeiro, a gente pode bater no peito e dizer que a gente sabe quantos catadores a gente tem, onde eles estão, que tipo de catação eles fazem, quem são a família deles, quais são os principais problemas que eles têm de saúde, os principais gargalos. E a gente vem trabalhando isso com a categoria. Isso foi uma das principais diretrizes que nós recebemos do prefeito ao se falar em coleta seletiva. Porque quando fala em coleta seletiva, a grande massa só pensa na coleta em si. Mas existe a parte social muito forte por trás e que precisava ser trabalhada. E aí, tenho certeza que vocês lembram que veio aqui para essa casa a lei do Bolsa Reciclagem. Em 2021... foi instituído no município de Limoeiro o Bolsa Reciclagem, que foi um incentivo
para todos os catadores que estivessem trabalhando na coleta seletiva do município. Por que isso? Qual a necessidade? Nós iríamos tirar os catadores da zona de conforto. Entenda conforto como a zona que eles estão. Tirar eles da zona de conforto deles. Eu vou sair do meu horário ali, que eu estou fazendo a minha catação, e vou trabalhar num projeto do município. E qual a garantia que eu vou ter que aquilo ali vai me dar renda suficiente naquele horário que eu preciso? Então, é para isso o Bolsa Reciclagem. Para que a população entenda e que vocês também tenham muita clareza como é que funciona esse processo da coleta seletiva no município, nós temos os catadores e eles podem trabalhar num outro horário como eles já costumam trabalhar. Cada catador ele só trabalha um turno, manhã ou tarde. E aí foi pré-estabelecido da seguinte forma: os catadores de lixão catam no lixão pela manhã. Então, eles não têm como trabalhar na coleta pela manhã. Então, catadores que trabalham à tarde são de lixão, na coleta. E os catadores de rua, o inverso. Eles geralmente catam tarde e noite, porque é o horário que a gente coloca o nosso lixo na frente de casa. Aí é o horário que eles estão fazendo a catação. Então, eles não podem estar na coleta à tarde, porque eles vão estar fazendo essa catação na rua. Então, eles vão para a coleta pela manhã. Então, convencionalmente, nós já fizemos esse acordo com eles. E aí eles teriam esse incentivo do Bolsa Reciclagem, que foi instituído pelo município, e o rateio da venda do material que eles conseguiram arrecadar na coleta seletiva. Então, eles teriam essa garantia. O bolso eu já sei que eu tenho. O outro horário que eu faço a catação, eu vou poder continuar fazendo. E vou ganhar o valor do material que eu consegui na coleta seletiva dividido pela equipe que está ali, né? Então, assim, a gente teve esses ganhos, né, durante esses anos e estamos agora inseridos nesse contexto da Semana do Meio Ambiente, falando em coleta seletiva de uma coisa que já existe no nosso município. Muitos municípios estão hoje discutindo como querem fazer, o que precisam fazer, o que está faltando, e a gente já está aqui mostrando. Na verdade, a gente está aqui hoje com dois intuitos principais: mostrar como está a realidade da coleta no município e chamar vocês para junto do processo, certo? Nesse um ano, a gente fez capacitação com esses catadores de primeiros socorros, de empreendedorismo, para conseguir despertar isso neles. O IMAB ele tem sempre acompanhado todas as questões, tanto dos catadores que estão na coleta, como da associação como um todo. Nós temos um número muito grande de catadores no município. Nós temos 270 catadores no município. É o município aqui do Vale que tem o maior número de catadores. E aí é muito difícil as ações com um número significativo desse. Mas a gente tem feito. A gente tem feito no âmbito social. A gente tem feito o Dia da Mulher Catadora, o Dia das Mães Catadoras, o Natal dos Catadores. Pode parecer ações simples, mas para a categoria é o diferencial. Eles nunca, para vocês terem noção, no início, nas primeiras ações, nos primeiros eventos, a gente tinha dificuldade dos catadores irem, porque eles não tinham esse pertencimento, eles não entendiam que isso era para eles. Hoje o catador já entende, já fica cobrando, já fica perguntando quando é, já quero ir, quero participar. Então, assim, a gente gosta de evidenciar, eu sempre gosto de falar que o fator principal na nossa coleta seletiva em Limoeiro é o catador. Não dá para a gente fingir que o catador não existe. Não dá para fingir que o catador não faz parte do processo. Ele está aqui dentro e ele é o ator principal, junto com a sociedade que precisa fornecer o material para ele, né? Outra coisa que a gente fez também, durante todo esse tempo, foi prestar esse apoio técnico, jurídico, à associação também. Quando se estava no contexto da pandemia, que se falou no auxílio catador do governo do estado, o auxílio catador ele só poderia vir mediante a associação. E aqui, em Limoeiro, teve esse fator positivo também, porque a associação já estava regularizada. Já estava todo em dia, a documentação estava ok, a presidência estava redondinha. Teve municípios que não conseguiram também por não ter essa estrutura. E eles, por si sozinhos, eles não conseguem fazer essa organização. Essa organização é feita também com o suporte do município. E aí a gente já tinha feito esse dever de casa, né? E já estava com isso ok também, que foi um ganho para a categoria. E aí, durante esse ano também, foi alterado o veículo da
da coleta, assim, toda a estrutura que é necessária para a coleta ser executada é fornecida pelo município. E todo o material que é vendido e todo o lucro que é arrecadado é do catador. O município não tem participação em nada disso. A negociação, para quem eles vão vender, qual o preço que vai ser, tudo é definido por eles. O município não interfere, tem que ser decisão do catador. Por isso que a gente tem trabalhado capacitações nesse sentido com eles, porque eles têm que estar preparados para que eles consigam tocar. A gente tem aqui a Central Municipal de Reciclagem, que é onde acontece a triagem e a comercialização desse material. Que, por sinal, a gente precisa que essa casa também se organize para fazer uma visita lá, para conhecer a Central Municipal de Reciclagem, para saber como é que funciona, para que vocês entendam o que está acontecendo nesse processo. Lá na Central Municipal de Reciclagem, e na operação da coleta, né, é coletado os materiais convencionais que a gente já conhece, papel, papelão, plástico, metal, vidro, mas lá também a gente tem a destinação ambiental correta para pilhas e baterias, para óleo de cozinha, para lâmpadas e para pneu. Então, o limoeiro, grande parte do volume de resíduos que a gente produz rotineiramente no nosso cotidiano, a gente dá a destinação adequada. Existem alguns materiais que a gente ainda exige um trabalho mais macro, uma estrutura maior, que aí você parte por resíduo verde, por resíduo de construção civil, porque se você parar para pensar, a nossa própria existência é a produção de resíduos. A nossa sobrevivência está condicionada a produzir resíduos toda hora. Toda hora a gente está produzindo algum tipo de resíduo. E, historicamente, na humanidade, a gente não dá destinação adequada a nenhum resíduo. E a gente não tem essa preocupação. Então, a gente precisa de quê? A gente precisa que a sociedade comece a se engajar nesse processo. A gente precisa que essa separação aconteça por parte da sociedade, para que na ponta o catador continue dentro do processo, ele veja que funciona. Voltar atrás, regredir, não é uma opção. A opção é a gente melhorar o que já está implementado. Então, o que a gente precisa? O que a gente pede? Qual é o nosso trabalho? A gente pede que as pessoas separem em casa lixo seco do lixo úmido. A gente precisa ter em casa 3 tipos de lixo. O lixo do banheiro, que todo mundo já tem. O lixo da cozinha, que é o lixo que a gente chama de lixo úmido. E o lixo seco, que é o do material, tudo que você entende que é reciclável. Bota numa lixeira, tem que ter uma lixeira nova na sua casa, que você vai botar tudo que é reciclável. Aí, que dia eu vou botar esse material? O que eu vou fazer? O lixo úmido e o lixo do banheiro vai ser na coleta regular, que já acontece todo dia. Na maioria da área de limoeiro, é segunda, quarta e sexta à noite. Pronto. Não muda nada em relação a isso. Da coleta seletiva, é só abrir o site do IMAB ou o site da prefeitura, que lá tem as rotas, dia e horário de cada rua. Você vê lá a sua rua e coloca naquele horário. Eu não consigo pegar. Não consigo, toda vida eu desencontro. Quando eu boto o carro já passou. Ou eu botei e desencontrei. Enfim, não me lembro o horário, mas eu estou separando na minha casa. A Central Municipal de Reciclagem tem também o que a gente chama de PEVs, que são os pontos de entrega voluntária. Tem umas janelinhas de cada material lá na frente. É só 24 horas, funciona. Só chegar lá e colocar seu material. Mas o meu não está separado por cada material. Eu juntei o material todinho. Entrega na Central Municipal de Reciclagem, que eles separam também. Lá em casa, a minha mãe juntou muito material, minha avó juntou muita coisa, muito livro, muito não sei o que, é um volume muito grande, não dá para levar. Nas redes sociais do IMAB, existe uma linha de contato específica para cada serviço que a gente presta. Mas vou falar aqui especificamente da coleta seletiva. Existe uma linha do WhatsApp só para a Central Municipal de Reciclagem. É só falar no WhatsApp. O WhatsApp todo mundo tem. É só mandar uma mensagem. Estou com material aqui, moro na rua tal, não sei o quê. Tem como o carro vir pegar? O carro vai lá pegar. Então, o que eu estou querendo dizer? Não existe justificativa para a gente não participar do processo. A gente já entende a importância disso. A sociedade já entende. Então, a gente já entende que tem que ser feito. Não custa nada para a gente fazer. A gente só vai estar ajudando o trabalho do catador, que há muitos anos tem trabalhado nisso para a gente.
há muitos anos tem prestado esse serviço e a gente sem facilitar nada. Então, o que a gente precisa fazer? Só separar. Não trabalho nenhum, só separar em casa. E aí a gente está separando e está educando os nossos filhos também. A nossa família está vendo aquilo ali. E aí aquilo ali você está deixando um legado. A sociedade que vai se formar depois da gente já vai se formar com outra mentalidade. Hoje a gente vive problemas gritantes de lixão. Lixão daqui a uns anos vai ser uma palavra, vai ser uma realidade que ninguém vai acreditar que existiu um dia. Existia essa forma de colocar material. Depois de lixão, se fala em aterro sanitário. Hoje, aqui, a gente tem construção e execução, já parou, já voltou, agora está de novo em execução, a central de tratamento de resíduos, que é uma coisa mais evoluída que aterro. Então, a nossa realidade aqui, nós vamos pular do 0 para o 10. Nós vamos sair de lixão já para uma central de tratamento de resíduos. Porque o aterro, eles chegavam propriamente e aterravam tudo. Na central de tratamento de resíduos, não. Existem valas específicas para cada tipo de material. E eu vou deixar também aqui o adendo, que é importante essa casa também se apropriar de conhecer desses termos e entender como é que isso vai funcionar. Porque numa realidade de uma central de tratamento de resíduos, é totalmente diferente de um lixão. O lixão, o município paga pela estrutura que ele operacionaliza aquilo ali, né? Só que na central vai ser um valor para colocar aquele material lá. O material não só chega e é jogado lá, tem um valor para aquela operação ali. E aí nós vamos pagar para estar aterrando material reciclável, material que é para que tem um público que usa esse material, que sobrevive desse material. Então não faz sentido a gente estar pagando para aterrar um material que outras pessoas estão precisando para sobreviver. E uma questão só de consciência do nosso cotidiano, da gente entender. Então, assim, a mensagem que eu queria trazer hoje aqui era essa. O porquê desse momento ter sido inserido nessa semana era por essa razão, para a gente provocar essa casa e provocar a sociedade através dessa casa também, para que venham para junto do processo, para que façam parte dessa questão da coleta seletiva no município, porque não dá mais para a coleta seletiva ser uma coisa que a gente só escuta falar. Tem que ser uma coisa que a gente pratique como uma coisa natural na nossa vida, como beber água. Separar o lixo na minha casa é como beber água, eu faço naturalmente. Então, a mensagem que eu queria passar aqui hoje era essa. Carize, nós temos aqui alguns vereadores para fazer alguma pergunta, alguma observação. Primeiro, Zé Neto, depois Tainha, depois Hélio, depois George. Zé Neto. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nesse momento. Bom dia, Carízia, bom dia à mesa. Carízia, primeiramente, parabenizar pelo belíssimo trabalho que a senhora vem à frente do IMAB. Quero aqui registrar, Carízia, a grande importância da forma que a senhora vem conduzindo o IMAB. O doutor Zé Maria, eu lembro muito bem que em reuniões da eleição, na campanha política, ele sempre dizia, Ângela, quero contar com a colaboração de todos vocês, quero contar com o apoio, vou deixar os meus secretários, superintendentes à vontade para lançar suas ideias, fazer seu trabalho, e tá aí. Chegou ao ponto, Carízia, que você está conduzindo muito bem essa coleta seletiva, é fruto de ideias que você tem buscado grandes conhecimentos, por isso que conduz muito bem essa parte de esclarecer para a população. Então, quero aqui também dizer que nós também contribuímos com um pedido ao gestor para que pudesse comprar uma máquina de triturar ramos, né, garrancho, poldas, e também é um trabalho do IMAB. E quero dizer que realmente o nosso prefeito tem deixado todos os secretários bem à vontade, superintendentes, a Carízia, botou em boas mãos, Carízia. Não é todos os municípios, aliás, poucos municípios têm essa coleta seletiva. É verdade. Mas quem lidera mais é a capital, claro, por ser mais evoluída. Mas Limoeiro lidera muito bem também o interior diante o IMAB. Parabéns mais uma vez. Quero deixar aqui um abraço para
todos os catadores, aquelas pessoas que conduzem o lixão, que passam na porta dos moradores para colher esse material. Então, quero aqui também dizer que eles são a peça fundamental nesse processo, são os catadores. Posso falar logo? Bloco de 3, Tainha, aí responde bloco de 3. Bom dia a todos, bom dia, Carísia. Carísia, primeiro eu quero parabenizá-la por ontem, no campo florestal, né? Revitalização da lagoa, revitalização do campo florestal, Limoeiro do nosso estado, parabéns por ter um horto daquele no centro da cidade, para se fazer um piquenique, para visitas. Eu sei que tem alunos de outras cidades que vêm visitar o nosso campo florestal, então você está trabalhando intensamente com a sua equipe, né? Tentando fazer o melhor para acolher cada vez melhor, né, os visitantes daquele campo florestal. Então, parabéns, eu estava lá com uma grande festa, né, distribuição de mudas e tal, isso é muito bom. Carísia, primeiro eu queria que divulgasse o Zap, né, depois de divulgasse aí o Zap, muita gente não sabe, e o que vocês fazem com os catadores, eu vejo assim uma valorização, um aparecimento, porque catadores, garis, eles se tornam invisíveis para a sociedade. Muitos deles se acham invisíveis. E você valorizando, fazendo com que eles apareçam, dia do catador da mulher, isso é muito importante. É uma valorização muito relevante, muito importante. Como também aquele espaço que você falou de colocar a janelinha lá para colocar um material muito importante. Muita gente não sabe disso. Você tem nas suas pilhas, suas lâmpadas, às vezes não quer jogar tal, e não sabe como faz. Vai lá, entrega lá na janelinha, né? Se tiver misturado, tem quem faça essa separação. Mais uma vez, então, Carísia, você assumiu essa pasta, está mostrando o serviço, está fazendo acontecer, sim, do campo florestal hoje. De outrora está muito diferente. Eu levei meus meninos lá para fazer piquenique naquele campo florestal, no meio daquele mato, e hoje, né, é uma acessibilidade imensa, né, para os pais, para os colégios, né, um ambiente mais agradável ainda para receber essas crianças. Então, parabéns aí e que Deus ilumine. Hélio. Bom dia, dizer da minha satisfação, né, de estar conversando mais uma vez com uma amiga, né, e ninguém sabe, ninguém consegue, assim, dimensionar, Carísia, a importância que é o tratamento com o meio ambiente hoje. Se as pessoas imaginassem, Ângela, o quão é importante a questão ambiental, elas não cometiam os absurdos que estão cometendo ultimamente. Eu vi sua fala e no começo você colocou a questão de educação. E eu não acredito, sabe, Carísia? Eu não acredito numa geração que já está envelhecida. Porque o envelhecimento, ele não é só do corpo, ele é também das ideias. Muitas pessoas ainda pensam hoje que o meio ambiente deve estar a serviço do homem. Não se entendem, principalmente, Carísia, como parte integrante desse ecossistema. E eu não acredito se não houver uma intervenção direta dentro das escolas, sabe? Para formar o novo homem, para formar uma nova sociedade. Então, sem educação, nós não iremos para lugar nenhum. Porque o cara que tá lá juntando o lixo dele, muitas vezes ele age de forma inconsciente. Ele tem que entender aquele processo que ele está fazendo ali. Então, o lixo, quem não sabe, estatisticamente, viu, Domingos? Você fica muito bem aí. O lixo, como ninguém sabe aqui, por dia, cada habitante do planeta Terra produz entre meio quilo e 1 quilo de lixo. Todo dia. E como destinar 8 bilhões de quilos de lixo todo dia? O que fazer com esse lixo? Né? Por isso que eu vejo, sabe, Carícia, da importância, não de você estar aqui uma vez perdida, mas devia ter mais assim, divulgação nas redes sociais,
em toda forma de divulgar. E que a população entenda que destino está sendo dado esse lixo. Porque você só faz a coleta, você só junta lá, que é trabalhoso, você só junta se você souber o destino e souber a importância daquilo ali. Mas vou além. A questão social e econômica é fundamental. Se vive de lixo. Na Itália, a negada compra lixo. Você sabe quem é, Lauro, que domina o lixo da Itália? A máfia italiana. Elas compram lixo, elas enriquecem à custa do lixo. São Paulo já tem usinas que geram gás através do lixo. O adubo do lixo orgânico, ele tem uma condição financeira excepcional. Então, Cariza, eu acho assim de uma importância ímpar a sua participação aqui. Parabenizo por essa semana, que não deveria se resumir nessa semana. E também para esclarecer, viu, Cariza, que nós aprovamos aqui um projeto da minha autoria chamado de Limoeiro Mais Verde. Então ele envolve todas essas ações, inclusive do lixo, da coleta seletiva do lixo, que é importantíssimo. Queria até que a colega tivesse a oportunidade de ver nosso projeto, inclusive incentivando, eu acho fundamental isso, viu, Cariza? Incentivando as pessoas a plantarem árvores frutíferas em frente às suas casas, porque nós reconstituiríamos todo um ecossistema, os pássaros voltariam, a cidade teria a oportunidade de as pessoas poderem conhecer uma fruta, outra coisa assim. Então, eu queria, posteriormente, mostrar para a senhora o nosso projeto e a senhora também entrar nessa luta com a gente para que ele fosse colocado em execução pelo Executivo. Tá? Então, lhe agradeço. Eu sei que é um trabalho árduo, eu sei que existem outras lutas, mas o lixo é o maior problema que a humanidade tem hoje, é o problema do lixo. Obrigado pela oportunidade. Posso fazer as considerações em relação a deles três, As né? três, né? Primeiro, assim, de uma maneira geral, eu queria agradecer, né, ao vereador Tainha, Zé Neto e Hélio pelas contribuições e pelo reconhecimento também. É muito importante. Eu, particularmente, fico muito lisonjeada em ter o reconhecimento de vocês, que é algo significativo também. Pontuando o que cada um falou, Zé Neto falou do triturador, né? Eu esqueci até de falar que nós temos também o triturador. Na verdade, o que falta na nossa questão da destinação dos resíduos verdes, que a gente chama assim, esse tipo de material, é que a gente precisa montar um pátio de compostagem. Isso já está... O projeto já foi desenhado, também é uma coisa que vai ser implementada no município. Mas, assim, o triturador já está funcionando a todo vapor na rua. É uma maneira da gente ter uma economia também, porque é diferente o volume que você precisa num caminhão, a quantidade de volume que cabe de material inteiro e daquele material triturado. Então, assim, é um avanço, é um equipamento que é um equipamento caro, um equipamento difícil de ser adquirido e que a gente adquiriu em 2020. Salvo engano, aqui no Vale do Jaguaribe, só 2 municípios fizeram essa aquisição do triturador. E Limoeiro fez assim que surgiu a oportunidade. O vereador Tainha falou sobre o campo florestal. É um trabalho muito forte que a gente vem fazendo desde o início da gestão no campo florestal. Na verdade, além de um trabalho forte, é um trabalho que não tem fim, porque a gente imagine que é um ambiente constituído pela natureza, então é um ambiente que está em constante transformação. A gente faz uma ação, uma intervenção em determinada área, já é necessário que seja feita em outra. E todas as intervenções que a gente faz lá no campo é sempre preservando a questão ambiental, sempre preservando a natureza, que a gente tem de forma muito clara e tem que passar isso para a sociedade, que o campo florestal é um ambiente da natureza, não é? Nós estamos no ambiente deles, e não eles que têm que se adequar a gente. Então, assim, por vezes a gente recebe alguns questionamentos, os peba que tem no campo florestal estão fazendo buraco na pista de caminhada, não sei o que, é ruim para a gente caminhar. Essa semana eu ouvi isso de alguém que caminha lá. Aí a gente trouxe isso para a pessoa, né? O campo florestal é um ambiente deles.
A gente é que está no ambiente deles. Então, nós é que temos que saber conviver com eles. O que é um fator extraordinário. Um município como Limoeiro tem uma área daquela no centro da cidade preservada, daquele porte, daquela magnitude, né? Então, assim, tem muitas intervenções que a gente tem programadas para lá também, mas que a gente vai fazendo nessa medida, ao passo que a gente não vai desequilibrar o ambiente. Quanto ao número da CMR, né, da Central Municipal de Reciclagem, o WhatsApp é 9600-0259. 9600-0259. Mas nas redes sociais do IMAB, no Instagram, tanto no Instagram como no site, existe todas as linhas de contato de todos os serviços que a gente presta. Central Municipal de Reciclagem tem um atendimento específico. Licenciamento ambiental, dúvidas sobre licenciamento ambiental, tem um atendimento específico, tem um número específico para isso. Fiscalização, denúncia, algum crime ambiental, tem um número específico para isso. Campo florestal, as pessoas usam muito o campo florestal, as turmas para fazer visitas, querem reservar, existe um número específico para isso. A gente tem números específicos para esses tipos de atendimentos diferentes, para que exista uma equipe especializada só para aquilo ali. Não tem como a pessoa que trabalha na coleta seletiva saber informações sobre o licenciamento ou sobre o campo florestal. Então, a gente tenta aproximar os serviços da população nesse sentido, de você ter uma linha de contato para tirar dúvidas, para atender, para agilizar os processos, né? E aí, quanto à questão da produção de lixo, que ele trouxe um dado, existe aqui na nossa região o consórcio, né? Consórcio de resíduos. E aí, inclusive o prefeito Zé Maria foi presidente do consórcio por 2 mandatos consecutivos, que foi um tempo que o consórcio estava na nossa cara. Não sei se vocês lembram, mas o consórcio estava toda hora aqui em Limoeiro em ações, principalmente com os catadores. Foi o período que a gente teve mais ações com os catadores via consórcio. E existe um estudo que foi feito nessa época para Limoeiro, que Limoeiro produz, em média, 70 a 80 toneladas de lixo por dia. Então, você imagine a quantidade de material reciclável que não existe nesse lixo, que está indo todo dia para o lixão. Acho que eu respondi, né? Pronto. Eu gostaria que, antes de iniciar os próximos vereadores, a gente, questão do tempo, a gente pudesse ser o mais objetivo possível, que é importante. George, Ângela e depois Heraldo. George. Bom dia a todos. Muito bem, presidente. Inclusive, seria bom disciplinar isso em regimento também. Carísia, muito obrigado pela sua visita, uma técnica dedicada e entusiasta aí do todo o ativismo ambiental. As minhas palavras nesse sentido ficarão para o momento adequado, que é o meu pronunciamento. Quanto à questão do meio ambiente, apenas 4% do lixo no Brasil é reciclado. Limoeiro não está fora disso, talvez tenha um percentual até menor. 33% do lixo produzido é o lixo seco, o lixo que de cara a gente já sabe que é reaproveitado. Nós estivemos, eu, a vereadora Ângela e o vereador Domingos, em Viçosa, em Minas Gerais, visitando parcerias público-privadas, inclusive do município com a Universidade Federal, onde o município estimulava a criação de centros de reciclagem, inclusive criando a moeda verde e até o pagamento da moeda mesmo em real para aquelas pessoas que iam lá levar esse lixo reciclável. A minha pergunta é, Limoeiro como pioneiro em vários ambientes, o que é que tem sido feito nesse sentido? E também me colocar à disposição para, de repente, a gente construir um projeto a nível municipal para estimular essas parcerias público-privadas, trazer empresas, não só aquelas mais produtoras do lixo, mas aquelas que têm essa visão social da fortaleza, inclusive econômica e ambiental, que o lixo pode produzir. Ângela, depois Heraldo. Passou para mim primeiro. Carícia, primeiro eu quero lhe parabenizar. Um trabalho que começou desacreditado, você sabe disso, desacreditado, mas que você, perseverante, com conhecimentos, bem apoiado por um prefeito que queria ver as coisas acontecerem em Limoeiro do Norte com relação ao meio ambiente, e andou. A exemplo disso é o campo florestal, que a gente chama o campo florestal. Eu até quero fazer, antes de terminar, fazer uma pergunta a você com relação. Eu tive com o Mariano,
que é um limoeirense que trabalha no mesmo, preocupado com a definição de quem é o campo florestal. Imediatamente eu entrei em contato com a deputada Juliana, eu pedi para entrar em contato com você, Pimpão fez o canal, eu acredito que você tenha trazido essa informação, tenha como trazer uma informação mais precisa para nós. Mas Limoeiro avançou em várias áreas, mas muito, muito mesmo. Hoje nós temos regulamentado um departamento que não precisa a pessoa, um limoeirense ou qualquer pessoa que venha morar em Limoeiro do Norte, que queira montar uma empresa, ir para Fortaleza para poder pegar uma licença ambiental. Que muitas das vezes você dava 4, 5 viagens perdidas para poder ver isso andar pelo menos. E hoje você tira uma licença ambiental em Limoeiro do Norte. Está aí o nosso problema do Rio Jaguaribe para ser limpo, mas você tem autonomia para poder fazer isso aqui em Limoeiro sem precisar ir a Fortaleza. Então eu só tenho que parabenizar o grande trabalho que você fez à frente. Está muito bem entregue essa pasta do meio ambiente aqui de Limoeiro do Norte a você. Parabéns, eu quero que você avance mais, precisa avançar mais, implantar mais coisas inovadoras que venham trazer bons resultados. Parabéns. Antes da Ângela, eu gostaria de pedir ao plenário para a gente prorrogar mais. Então, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Carísia. Parabenizar por esse trabalho à frente do IMAB. Gostaria de cumprimentar a Patrícia, que aqui está, representando a Caritas de Limoeiro do Norte. Em seu nome, gostaria de cumprimentar todos aqui presentes. E dizer, Carísia, da dificuldade, né, que Limoeiro tem tido, né, para que a população absorva esse tema, que é um tema, professor, de grande relevância, porque somos sabedores que o quanto o senhor citou aí, né, que cada um de nós produz de lixo, né, em nossas casas, em nossas residências, em nossos comércios, e dizer que a gente ainda nos deparamos com muitas pessoas. Esse tema eu sempre toco, sabe? Porque a gente vê a preocupação, né, do nosso prefeito, que muito investiu, como foi citado, e vem investindo, né, na situação que é a problemática do lixo, né, do meio ambiente. Então, assim, a minha preocupação é que as pessoas não se responsabilizam, ainda não aprenderam a se responsabilizar, Arimatea, pelo lixo que cada um produz. Porque é responsabilidade nossa também, é responsabilidade dos órgãos, é responsabilidade do município, mas é responsabilidade de cada um de nós, porque somos nós que produzimos. Se nós não produzíssemos o lixo, não existia lixo, não é, nas nossas casas. Então, se tem que ter um destino, como tivemos a oportunidade de fazer essa visita em Viçosa, realmente nós ficamos lisonjeados, não foi, Domingos, com um projeto belíssimo e que nós sonhamos que Limoeiro chegue a esse patamar, né? E com certeza vai chegar, porque nós sabemos a pessoa que nós temos à frente do IMAB, que é a Carísia, juntamente com a sua equipe, e o nosso prefeito muito tem feito, muito tem apoiado para isso. E a minha pergunta é, Carísia, qual o projeto que vem sendo desenvolvido nas escolas com relação a esse tema? Muito obrigada. Vou fazer na sequência, né? Em relação ao que o vereador George falou. A gente já cobra aqui no município o plano de gerenciamento dos resíduos sólidos das grandes empresas que buscam licenciamento. Então, faz parte do checklist, no ato do licenciamento, você apresentar um plano de gestão desses resíduos. Para onde é que vai, qual é o resíduo que você está gerando, qual a destinação que você dá, porque isso está posto em lei, faz parte da legislação, não é atribuição do poder público pegar resíduo de grandes geradores. E aí a gente já faz essa cobrança aqui no município, para que exista esse trabalho, né? O vereador Heraldo falou sobre o campo florestal, né? Falou sobre o licenciamento e o campo florestal. No que diz respeito ao licenciamento, de fato foi um avanço muito grande do município. Eu tenho que dar a César o que é de César, ser justa, que nem eu acreditava que Limoeiro pudesse licenciar com a estrutura que nós tínhamos quando iniciou
quando a gente iniciou aqui o trabalho ambiental no município, que ainda era um departamento. E o prefeito já falava, Limoeiro vai licenciar. E eu ficava achando que era utopia total. Não tem condições, a gente não tem estrutura para isso. Mas, de fato, o município investiu, quando eu digo investiu, eu estou falando em equipe técnica, que existe uma equipe técnica que a equipe que está por trás, fazendo esse trabalho aqui na base do IMAB, é uma equipe altamente capacitada, rotineiramente elogiada pela SEMASSE, como tem sido bem embasado os licenciamentos no IMAB. E de uma forma tão celere que muitos dos empreendedores conseguem dar entrada e receber sua licença sem sequer ir no IMAB. Fazer tudo via e-mail. Porque a gente também tem que se adequar aos instrumentos que a gente tem na modernidade. Então, a gente consegue fazer isso. Então, o governo do estado ele não consegue proporcionar isso ainda não tem essa estrutura. É necessário, como o Heraldo disse, ir lá na SEMASSE, dar uma viagem, dar outra, porque a equipe técnica também ainda é muito pequena para a quantidade de municípios que eles precisam atender. Quanto ao campo florestal, a gente recebeu, no final do mandato do governo federal anterior, uma visita de um técnico do IBAMA, porque, para quem não sabe, o campo florestal era do IBAMA e tinha um termo de cessão para o município. E o termo de cessão ainda estava vigente e a gente recebeu essa visita dizendo que havia uma determinação do governo federal para que todos os imóveis que não estivessem sob intervenção direta do IBAMA fossem passados para a SPU. E aí, quando a gente recebeu esse técnico que soube dessa informação, a gente já entrou com um processo solicitando, de fato, a devolução, porque originalmente era do município, né, o local, solicitando a devolução. E desde então a gente está nesse processo ainda no SPU, porque acabou que o técnico veio e foi passado para o SPU. Então, hoje a realidade é que está no SPU, tá, como posse da União. E aí, não mais com o IBAMA, porque no IBAMA a gente tinha uma conjectura mais fácil, né? Mas aí, desde então, a gente está recebendo atualizações, a Procuradoria está à frente desse processo para a gente conseguir a devolução para o município. E quanto à questão das escolas, Anjinha, a gente tem um trabalho específico, a gente está com a equipe de técnicos específicos da equipe da gestão de resíduos fazendo um trabalho nas escolas. A gente tem um trabalho específico só para isso que está acontecendo desde o ano passado. E aí, de uma maneira muito intensa, e esse trabalho a gente pretende mostrar os frutos dele agora na Semana do Município. Mas a gente vem desenvolvendo esse trabalho já nas escolas de uma maneira muito consolidada. Os outros três, nós vamos, o vereador Lauro, Rubens, depois o Domingos, no bloco de 3. Bom dia, Carízia, bom dia a todos presentes. Carízia, aqui é só mais para parabenizar você, toda a sua equipe do IMAB. Eu sou um frequentador ali do campo florestal. Eu não tenho muita idade não, mas a idade que eu tenho, eu nunca vi tão bem cuidado daquele campo florestal como está hoje. Sou frequentador, os domingos eu estou lá. Parabenizar pela valorização dos catadores, pela coleta seletiva, nunca visto antes nesse município. Então, assim, você está de parabéns. O tema meio ambiente, ele é relacionado à saúde, à vida e à economia. O tema meio ambiente será a pasta mais importante do Brasil e de todas as nações. A nação que cuida do meio ambiente, ela vai sobressair sobre as outras, porque ela é a mãe de tudo. E tem que se pensar também já num novo espaço parecido com esse do campo florestal, porque a cidade meio está crescendo muito. Então a prefeitura tem que ver um espaço, destinar, antes da cidade tomar de conta de tudo, e destinar logo outro espaço parecido com aquele, que se Deus quiser até maior, pensando já no futuro, daqui a 30 anos, 40 anos, ninguém sabe como vai ser Limoeiro Norte. Uma pergunta que eu tenho que fazer, é um assunto que eu sempre toco aqui nas minhas falas, é se o IMAB teria como cobrar ou multar as pessoas que colocam lixo em terrenos baldios e os entulhos na frente, que tem a lei municipal que é proibido fazer isso, mas que a gente vê isso recorrentemente, todos os dias no município. Muito obrigado, Carízia. Rubens. Bom dia, Carízia. Carízia, como você sabe, eu sou morador do maior bairro dessa cidade e lá existe um problema, né, que é a poluição do ar. Eu tenho visto o IMAB atuar em várias frentes, né, relacionadas ao meio ambiente do nosso município, e já parabenizo a sua condução, né?
Mas eu queria saber o que é que pode ser feito pelo Instituto de Meio Ambiente para minimizar os transtornos causados pelo lixão que fica ali na Maria Dias e que contribui para que a Cidade Alta hoje tenha o ar mais poluído do município, certo? E gostaria de saber se o IMAB ele tem algum censo, tem alguma informação sobre as doenças causadas pela poluição desse ar. Domingos. Obrigado, presidente. Carízia, parabéns por todo o seu trabalho. Na hora que eu for usar da tribuna, eu vou me ater melhor a todo o seu trabalho, por conta aqui da questão do tempo. Mas eu gostaria primeiro que você repassasse o endereço da Central Municipal de Reciclagem. Acho que é importante que a gente repasse para a população. Gostaria também de solicitar que você pudesse repassar todos esses telefones do IMAB para a Câmara Municipal, que a Câmara pode dar publicidade nas suas redes sociais, os vereadores. Eu acho que é importante que a gente faça isso, porque você disse que é mais de um telefone, né, que tem para diversos assuntos. Eu acho que a gente tem que publicizar isso para a população. A nossa coleta seletiva hoje, como é que está a abrangência dela? Se ela já está no município como um todo, quais são os passos que estão sendo feitos? E aí, a questão do lixão, que o colega Rubinho falou, inclusive hoje na minha tribuna eu vou também trazer esta denúncia. Ontem, Heraldo, o vigia visualizou 3 pessoas entrando no lixão para tocar fogo. Por maldade, isso é crime. Inclusive o boletim de ocorrência já está sendo feito pelo vigia lá do lixão. E aí é onde entra também a contrapartida da população. Isso é um absurdo, mas na hora da minha fala eu falarei sobre isso. E para finalizar, Carícia, seria muito sonho meu a gente pensar em uma outra área verde, como o Campo Florestal aqui também em Limoeiro, porque eu acho assim, o Campo Florestal hoje está perfeito, mas nós poderíamos começar a pensar em ter também uma outra estrutura de área verde em um bairro mais distante do Campo Florestal ou até numa zona rural, para que a gente possa estar expandindo a área verde no nosso município e possibilitando a alguns moradores que muitas vezes não conseguem vir para o Campo Florestal também ter esse espaço lá. Obrigado. Vereador Lauro, né, falou, primeiro agradecer pela a sua fala, né, também o reconhecimento de todos vocês de uma maneira geral. Sobre o Campo Florestal, inclusive uma informação que eu esqueci, mas que vocês também sabem porque veio para essa casa. O prefeito também decretou o Campo Florestal como uma unidade de conservação, o que é uma forma de garantir a manutenção, a permanência daquilo ali por outras gerações, não ser degradado, não ser destruído. Quanto aos terrenos baldios, existe já uma sequência processual de fiscalização e de trâmite que acontece no IMAB em relação a situações como essa. Como é que a gente faz rotineiramente? Primeiro, solicita-se à CEINFRA que faça a limpeza, porque o IMAB não trabalha com a estrutura de fato, né, da CEINFRA. A CEINFRA faz a limpeza. Depois da limpeza, continua colocando lixo no terreno, notifica-se o proprietário do terreno, porque a gente tem essa dificuldade também de identificar quem está colocando o material. Para vocês terem uma ideia, a gente durante muito tempo fez um trabalho assim, limpava, colocava a placa no local, dizendo que era proibido, a lei, a pena que causava, e nem as placas existem mais. Então, de uma maneira geral, a gente precisa que essa fala seja muito uniforme também. A gente precisa, o poder público, para as coisas poderem acontecer a contento, precisa da sociedade se engajar no processo. A sociedade precisa entender que é uma parte daquilo ali, que não é só o poder público, a gente também faz parte daquilo ali. O lixo, ele não nasce ali. Alguém vai lá e coloca. Então, a gente não tem como estar toda hora só enxugando gelo, notifica, faz autuação, multa, porque pouco tempo o material está lá de novo. Então, a gente precisa que a população entenda que isso não pode continuar acontecendo na cidade. Mas é um trabalho, cenas para os próximos capítulos, para a gente trabalhar aqui de uma maneira mais incisiva também. Vereador Rubens, a situação do lixão. Você não estava nem aqui no momento que eu estava falando sobre a questão de lixão, de aterro, mas assim. Quanto ao lixão, o lixão por si só, ele é um crime ambiental. Todos os municípios levam esse legado desse crime ambiental nas costas, porque
é criminoso você colocar lixo num terreno. Então, ele por si só é um crime ambiental. De fato, o que Domingos falou é real. Aconteceu, nós tivemos a constatação ontem. Eu estava falando pessoalmente ontem à noite com o Vigia, apesar de não ser uma área que o IMAB atue, porque o lixão também, a atuação é da CEINFRA. Mas eu estava buscando entender como é que o lixo aconteceu à noite também. E ele relatou que tem acontecido episódios de incêndios criminosos lá dentro, que é uma coisa que a gente não pode admitir que aconteça também, porque a gente faz parte daquilo ali. Isso é um legado nosso, a mesma coisa do lixo em terrenos baldios. E aí, existem muitas condições adversas no lixão que por si só já provocam lixo também. Temperatura, o tipo de material que está lá, a forma que o material é disposto. E o que o IMAB pode fazer? O IMAB ele emite recomendações e notificações ao órgão que está à frente. Notificações se a recomendação não for seguida. Mas existem as recomendações que a gente vai lá, nossa equipe técnica vai lá, identifica quais são os possíveis problemas que estão causando a fumaça, que estão causando o fogo, e emite aquelas recomendações. É necessário que seja feita a disposição do material de forma X, de forma Y. E aí é dessa maneira que o IMAB tem atuado lá. Quanto à questão de problemas com a fumaça, a gente não tem esse diagnóstico porque é um campo de atuação mais específico da área da saúde. Então, eu não sei lhe dizer agora se a Secretaria de Saúde tem feito esse diagnóstico, mas a gente não tem equipe para conseguir diagnosticar isso, né? E o vereador Domingos perguntou sobre a coleta seletiva, como é que está? A gente tem a abrangência da coleta seletiva em 70% da zona urbana do município. O nosso interesse é que seja expandido. Ainda não foi expandido por conta de que a gente não tem a população aderindo ainda da maneira adequada. A gente entende que o volume ainda pode ser maior para a gente poder expandir. Então, o que está segurando ainda a expansão é essa adesão da sociedade aonde a coleta já passa. E quanto à área verde, que o vereador Lauro e o vereador Domingos falaram, por incrível que pareça, é porque a questão ambiental envolve tanta coisa, mas por incrível que pareça, é muito real, há aproximadamente, acredito que talvez um ano, que o prefeito fala nessa questão. A gente tem um engenheiro florestal já trabalhando numa área que foi designada pelo prefeito para que fosse trabalhado uma área do município, para que ficasse uma área do município similar ou melhor do que o campo florestal. Até para a gente conseguir suportar a população que quer usar o espaço, né? Porque chega um momento que o campo florestal não suporta a quantidade de gente. Até a corrida, né? Que você queria participar e não cabia mais na corrida. Mas, enfim, a gente já tem trabalhado isso, já. Carícia. E aí eu vou passar os telefones para a Câmara divulgar e a CMR fica na Pitombeira, 1290. Certo? As considerações finais e tem como ali no Beçado das Garças ser uma área de preservação. Obrigado. Pronto, vou finalizar aqui. Vamos estudar, né? Faz tempo que você me passou isso também. É porque, de fato, a demanda ambiental é muito grande, assim, a nossa rotina. Mas nós vamos trabalhar isso também. Cobra a gente para a gente poder dar uma avançada nisso aí. No mais, eu queria agradecer, mais uma vez, reforçar a nossa gratidão pelo espaço, por esse momento aqui, e pedir a participação de vocês. Pedir a interação maior dessa casa nesse processo, pedir para que vocês separem o material de vocês. Eu não vou nem perguntar aqui quem é que está separando ou quem não está, para não deixar ninguém em situação constrangedora. Mas para separar o material de vocês, começar a ver qual é o dia que a coleta passa na rua de vocês e colocar esse material no dia que a coleta passa. E chamá-los, reforçar o convite para que vocês conheçam essas estruturas. A Central Municipal de Reciclagem, a Central de Tratamento de Resíduos, e conheçam também esses atores que estão fazendo esse serviço no nosso município, que são os catadores. Olha, a gente já está sugerindo que vá hoje à tarde, olha. Sim, não, e hoje, 6 horas da noite, na Praça Eu Amo Limoeiro. Eu quero ver quantos vereadores vão estar lá. Parabéns, Carísia. Seja bem-vindo a essa casa, é uma honra recebê-la. E uma manhã esclarecedora, muito importante para nós vereadores, para o nosso público aqui presente e a todos que estão nos ouvindo e assistindo.